divino e puro. Oh, amor divino e puro, insondável e eficaz, vem do coração de Cristo, em minha alma satisfaz. Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida por seu sangue sei que está. Oh, amor divino e puro, meus pecados perdoou, cantarei eternamente, que minha alma resgatou. Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida por seu sangue sei que está. Ao findar desta jornada, quando aos céus de luz chegar, que minha alma agradecida possa teu amor louvar. Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida por seu sangue sei que está. Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida por seu sangue sei que está. Glórias ao nosso Deus, nossas almas foram redimidas por seu sangue. Nós vamos cantar 181, Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador.
Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Nas alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais querido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias, por escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glórias ao nosso Deus. Nós vamos cantar mais um hino, 281. Em seguida nós estaremos orando pelos pedidos de oração. Após o hino, este hino 281, pela fé. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou, juntamente com os anjos lá no céu eu cantarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rua de cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé Davi foi salvo igualmente a Jacó. Pela fé Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no
seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Oh, irmãos, que maravilha quando chega Cristo ali e disser para os seus servos: filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Amém. Graças a Deus por essa fé que Ele colocou dentro dos nossos corações. Nós vamos agora lembrar dos pedidos de oração em favor dos nossos irmãos. A irmã Kíria está agradecendo a Deus pela cura. Ela diz: venho agradecer a Deus pela minha cura. Ao retornar ao médico com novos exames, a bactéria estomacal que estava me atormentando sumiu. Graças a Deus, muito grata a Deus, Ele ouve nossas orações. Deus abençoe, irmã Kíria. E nós ficamos muito felizes em saber que Deus continua com a gente. Também recebemos uma mensagem de gratidão da família do irmão Farias. Ele recebeu alta na sexta-feira e tinha sofrido um AVC, e de uma forma muito grave, onde ele perdeu totalmente a fala quando começou a voltar, e também todo o lado esquerdo sem movimentos. E pela graça de Deus, Deus encaminhou todo o tratamento e ele foi transferido para um hospital de reabilitação e já está falando quase que 100%, já está tendo movimentos nos seus membros inferior e superior esquerdo e está em reabilitação, e nós cremos que Deus vai completar essa bênção na vida dele. Mas eles já agradecem a irmã Paula, que é sua filha, a irmã Patrícia, a irmã Cleusa, que é sua esposa. Paula e Patrícia são suas filhas, irmã Cleusa, sua esposa. Eles enviaram uma mensagem agradecendo as orações de todos os irmãos. Que o Senhor aceita o seu louvor, o seu testemunho. A irmã Kíria também agradece, Deus abençoe. E vamos lembrar então do irmão Jarbas, que está aguardando um procedimento médico, um procedimento cirúrgico, pelo que o irmão Davi nos enviou aqui. Então ele está carecendo muito das nossas orações, ele está internado aguardando. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo ouve a oração do seu povo. Nós vamos também lembrar do irmão Rubens, que estará também passando por procedimentos médicos amanhã, se tudo estiver ok. Amanhã ele estará passando também por um procedimento médico. E que o Senhor Jesus possa entrar nesse consultório com o irmão Rubens, e também o irmão Jarbas. Vamos colocá-los na presença de Deus. Grandioso Pai Celestial, nós confiamos em Ti. E nesta hora, depois de ouvirmos que o Senhor é curador, nós já temos recebido vários testemunhos do que o Senhor continua fazendo através da sua igreja. E Pai, isso aumenta a nossa fé. E nós nesta hora colocamos o irmão Jarbas em especial na presença do Senhor, o irmão Rubens e estes que estão em recuperação após cirurgia.
como o irmão Farias, o irmão Paulo Lacerda e muitos outros, Pai, muitos nomes que estão no livro de oração. Nós apresentamos a Ti, Pai, que o Teu anjo, que é, ó Pai, operador de milagres, de maravilhas, que andou com Israel no deserto, que curou suas enfermidades, que esteve na plataforma e ao lado do nosso profeta durante o seu ministério terreno, em corpo físico, ó Pai, e que continua andando com a sua igreja neste final desta era de Laodiceia. Nós apresentamos nossos irmãos a Ti nesta hora, Pai, confiados no trono da graça, no sangue que verteu por nós na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras cada um desses irmãos são curados, ó Pai, em nome de Jesus. Que este mal seja repreendido e que os nossos irmãos continuem testificando das suas maravilhas. Em nome de Jesus pedimos, Pai, e agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos ouvir a voz do nosso profeta. Sold out to sin. Quando o homem tinha se vendido ao pecado. And when the Son of God came up out of the grave that morning for our justification. E quando o Filho de Deus surgiu do sepulcro aquela manhã para nossa justificação. I think it ought to be a scream across the nations. Eu penso que devia haver um grito de lado a lado das nações. We are free from sin and shame. Estamos livres do pecado e vergonha. Freely pardoned by the bonds of Calvary. Gratuitamente perdoados pelos vínculos do Calvário. No greater thing could be given to the human race. Nenhuma coisa maior poderia ser dado à raça humana. When man sinned in the Garden of Eden, he crossed a great chasm. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, ele cruzou um grande abismo, separating himself from the Eternal One. Separando-se do Eterno. Man at that time was eternal with God. O homem naquela época era eterno com Deus. He had no sickness, sorrow or death. Ele não tinha enfermidade, tristeza ou morte. Man was not made to die. O homem não foi feito para morrer. Hell was not made for man. O inferno não foi feito para o homem. Hell was created for the devil and his O angels. inferno foi criado para o diabo e seus anjos. And not for mankind, because E não para a humanidade, porque they were created on earth to be sons and daughters of God. eles foram criados na terra para serem filhos e filhas de Deus. But when man sinned and stepped across the boundary line between right and wrong, Mas quando o homem pecou e cruzou a linha divisória que separava o certo e o errado, he separated himself from God, leaving himself no way back. ele se separou de Deus, não deixando para si nenhum caminho de volta. He was totally lost. Ele estava totalmente perdido. He could not come back because he had sinned. Não podia voltar porque tinha pecado. But God, rich in mercy, accepted a substitute. Mas Deus, rico em misericórdia, aceitou um substituto, Because he had said, porque ele tinha dito: the day you eat thereof, that day you die. no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. God's justice and his holiness requires death. E a justiça de Deus e sua santidade requerem morte, Because it's his word. porque é a sua palavra. And he must keep his word in order to be God. E ele tem de cumprir a sua palavra para ser Deus. And now the love that he had for the human race, E agora, o amor que ele tinha pela raça humana, and yet had to see them separated from him, e ainda assim teve de vê-los separados de si, and the fellowship that he had
with his children in the Garden of Eden, e do companheirismo que tinha com seus filhos no Jardim do Éden. in that heartbroken condition Foi nessa condição a qual o deixou de coração dilacerado, that he's had to be in all that time because his word said, que ele teve de estar todo esse tempo, porque sua palavra disse: the day you eat thereof, that day you die. no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. Then we can rely upon this. Whatever God says is true. Então podemos confiar nisto. O que quer que Deus diga é verdadeiro. It must come to pass. Tem de acontecer. God cannot take his word back. Deus não pode retirar a sua palavra. See, because he's infinite and he's eternal. Veja, porque Ele é infinito e Ele é eterno. And his first decision is all-time decision. E sua primeira decisão é a decisão de todo o tempo. He doesn't have to take it back because he learned more about it. Ele não tem de retirá-la por ter aprendido mais acerca dela. He's infinite to begin with. Ele é infinito para começar. And therefore, when God says anything, E, portanto, quando Deus diz alguma coisa, it's perfectly that way. It é perfeitamente dessa maneira. can never be changed because it's the perfect decision. Nunca pode ser mudada, porque é a perfeita decisão. And then the way God acts upon the subjects that accepts his decision, E então a maneira que Deus age com os súditos que aceitam sua decisão, it'll forever act upon every subject that accepts his decision that way. é como sempre agirá com todo súdito que aceita sua decisão dessa maneira. Therefore, if he made a way for a man to be saved, Portanto, se ele preparou uma maneira para o homem ser salvo, the first way he made has ever remained the same way. a primeira maneira que ele preparou sempre permaneceu a mesma maneira. And if God promised healing to the sick upon faith to believe it, E se Deus prometeu cura ao enfermo, baseado em fé para crer nela, it ever remains that way. He cannot take it back. isso sempre permanece dessa maneira. Ele não pode retirar isso. He must ever remain the same way. Está vendo? Ele tem de permanecer sempre da mesma maneira. Now, God accepted a substitute for the man in the Garden of Eden, Agora, Deus aceitou um substituto para o homem no Jardim do Éden, and that was the way of a blood sacrifice. que foi por meio do sacrifício de sangue. Blood had to pay the price, Sangue teve de pagar o preço. and it's forever been the same. E tem sido sempre do mesmo jeito. There has never been any other way or anything else that ever took its place. Nunca houve outra maneira ou alguma outra coisa que tenha tomado o seu lugar. It was blood, the only way that God receives his children back. Foi sangue. A única maneira de Deus receber seus filhos de volta Is by this blood substitute. é por este sangue substituto. No other price can be paid. Nothing else will do. Nenhum outro preço pode ser pago, nada mais servirá. God's first decision is always perfect and it's eternal. A primeira decisão de Deus é sempre perfeita e é eterna. And we know that that's true because God can't lie. E sabemos que isso é verdade porque Deus não pode mentir. And he cannot take his word back. E Ele não pode retirar a sua palavra. Since that time, it's been God's only way Desde aquele tempo, essa tem sido a única maneira de Deus and only place of fellowship with man. e o único lugar de companheirismo com o homem. Now the subject was, Agora, o súdito era... now the word death means separation. Agora, a palavra morte significa separação. When we die this way, it does not mean, Quando morremos desta maneira, não significa... our physical death does not mean that we are dead. Nossa morte física não significa que estamos mortos. Jesus said, he that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Whosoever liveth and believeth on me shall never die. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Now that death speaking of there Agora, essa morte da qual está falando aí is separation from the presence of God. é separação da presença de Deus. But the physical death that we have to go through here, yet it is not death. Mas a morte física pela qual temos de passar aqui, ainda assim não é morte. We're still in the presence of God. Ainda estamos na presença de Deus. We move from this place to a closer place with Him Nós nos mudamos deste lugar para um lugar mais perto dele, in His em presence. sua presença. It isn't the death that we call death, what we call it here. Não é a morte que chamamos morte, que chamamos aqui. Remember He said to the girl that was died, Jairus' daughter, Lembre-se, ele disse à menina que tinha morrido, a filha de Jairo, she is not dead but sleepeth. ela não está morta, mas dorme. And they laughed him to scorn, knowing that she was dead. E riram-se dele, ele sabendo que ela estava morta. That's their term, she was dead. Esse foi o termo deles, ela estava morta. But Jesus said she sleepeth, Mas Jesus disse, ela dorme. and He went and wakened her, and she came back to life. E ele foi e a despertou e ela voltou à vida. Graças a Deus que um cristão não morre. A morte simplesmente é uma carruagem que leva o cristão para a presença de Deus. Foi o que nós ouvimos, palavras de Jesus, e a mensagem do profeta nos mostra isso de forma muito clara. Nós vamos ouvir o irmão Juliano e Ezequiel cantar Amigo Leal. O irmão Davi oferece este hino ao irmão Ademir, que é seu amigo. E você abra sua Bíblia enquanto ouve este louvor. Apocalipse capítulo 3, livro de Jesus, né? Apocalipse capítulo 3, verso 7, estaremos falando sobre a era da igreja de Filadélfia. Estamos finalizando. E enquanto ouvimos aí os irmãos Juliano e Ezequiel cantar Amigo Leal, oferecido pelo irmão Davi de Goiatuba para o irmão Ademir de Morrinhos, por seu aniversário, que foi esta semana. Ele oferece esse hino. Está comigo pra me ajudar. Eu não tenho medo que este amigo venha me deixar, nem que meus pais me desamparem e os meus irmãos me abandonem. Eu não poderei deixar este amigo. Amigo leal, eu encontrei, tu podes encontrar. Este amigo pode te guardar por todos os lugares que você for. Amigo inseparável, suas mãos, e nunca mais eu irei largar.
está comigo pra me ajudar. Eu não tenho medo que este amigo venha me deixar, nem que meus pais me desamparem e os meus irmãos me abandonem. Eu não poderei deixar este amigo leal. Eu encontrei, tu podes encontrar. Este amigo pode te guardar por todos os lugares que você for. Amigo inseparável, não há outro igual. Seguro em suas mãos e nunca mais eu irei largar. Seguro em suas mãos e nunca mais eu irei largar. Vamos então ler Apocalipse capítulo 3, verso 7. Diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Grande Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, por essa programação em família tão abençoada. E agora, Pai, que o Senhor venha vivificar essa palavra em nossos corações, que ela seja viva, trazendo vida, saúde, força, vigor, renovo, reavivamento em nossas almas. No nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos e desde já agradecemos pelas bênçãos. Amém, Jesus. Nós vamos ouvir o hino com a irmã Quíria, Sobrevivente. Consegui manter a fé.
mas dei a volta por cima. A noite amanheceu, Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, pois sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Eu já não ando em perigo, pois sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Graças a Deus que nós temos um Deus para nós servirmos e Ele nos faz dar a volta por cima diante das dificuldades, das doenças, dos problemas que nós enfrentamos aqui nessa dimensão. E muitos dos nossos irmãos têm essa experiência de dar a volta por cima. Às vezes você está lá no vale da sombra da morte, passa por ali, mas Deus te dá graça para dar a volta por cima. Nós estamos meditando aos domingos na mensagem A Era de Filadélfia. Estamos então já terminando, mas vamos fazer um breve apanhado aqui do que já falamos sobre a Era de Filadélfia. A Era de Filadélfia é a sexta era da igreja, o seu mensageiro é John Wesley. E John Wesley foi um poderoso homem usado por Deus de forma muito notória, um ministério muito especial por Deus. E ele faz uma declaração aqui, o profeta cita no início desta mensagem, Lutero dizendo: eu fui para a América para converter os índios, mas quem me converterá? E mesmo depois de sermos cristãos, nós precisamos avaliar, examinar se nossas ações realmente têm sido de cristãos. E você pode dizer: mas eu creio na mensagem, fui batizado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estou nesse processo já há 20, 30, 40 anos. Tudo bem. O Senhor Jesus disse para Pedro, depois de andar com ele, depois de receber poder para expulsar os demônios, depois de acompanhá-lo durante o seu ministério, então Jesus disse para Pedro: quando você se converter, volte e confirme aos seus irmãos. Então, John Wesley foi para a América para pregar. Ele foi com a intenção de converter os índios ali da Geórgia, e ele voltou dali para a Inglaterra com essa convicção que ele ainda precisava mais de Deus. Ele disse: eu fui para a América converter os índios, mas quem me converterá? Isso causou um incômodo muito grande em seu irmão Carlos Wesley, porque ele via a vida que John Wesley tinha, ele conhecia seu irmão, eles eram companheiros de ministério. Carlos Wesley acompanhou o ministério de John Wesley, sabia da integridade, da sinceridade e da vida que aquele homem tinha com Deus. E ainda no início da mensagem, o profeta relata que, através da história, que Wesley percorria aí 7.200 quilômetros aproximadamente por ano, anunciando o Evangelho. Porém, não era em carro velozes. Wesley percorria 7.200 quilômetros montado em seu cavalo. E então, que exemplo Wesley tem deixado para nós? Ele tem um dito sobre as riquezas, muito conhecido. Durante sua vida ele poderia ter adquirido vasta riqueza, mas não fez. Seu dito favorito sobre o assunto de dinheiro era: consiga tudo o que puder, poupe tudo o que puder e dê tudo o que puder. E Wesley terminou sua vida aqui na terra
e não deixou bens para ninguém brigar e ficar em discórdias e dissensões. Mas que maravilha nós vermos, estudarmos esta era que fala de amor de irmãos. Não há nada nessa vida tão satisfatório quanto possa ser, tão bom e tão excelente quanto possa ser. Você apenas encontrará a soma total de toda a perfeição em Cristo. Então, em Cristo, nós chegamos nessa perfeição. E o profeta já, quando fala sobre a porta aberta, ele fala que a última era da igreja será uma era muito curta. Ainda em Filadélfia, ele já começa a falar que Laodiceia seria uma era curta. Ele disse, é uma era que reúne em si mesma para uma obra rápida todo o mal de cada era e todavia toda a realidade do Pentecostes. E que coisa boa é saber que também continua nesta era esta realidade de Deus manifestada no Pentecoste e até na nossa era, de curar os seus filhos, libertar, transformar vidas. Que maravilha, somente Jesus poderia fazer isso. O profeta disse que essa era a era de Laodiceia. Ele aqui, ainda em Filadélfia, ele está falando, Laodiceia vai ser uma era muito rápida, onde haverá muitos acontecimentos em torno da ciência, e tudo isso nós temos visto em nossos dias. E graças a Deus por sermos ovelhas do bom pastor, de ouvirmos a sua voz, de seguirmos a sua palavra e não sermos atraídos por coisas que não condiz com a palavra de Deus. Ele mostra a história nesta mensagem daquele pastor ali no Oriente. Ele diz que o pastor ficava à porta das ovelhas. O pastor de ovelhas era diferente dos demais pastores de outros rebanhos, porque ele tornava-se a porta. E Jesus tem feito isso conosco, e ele tem sido paciente conosco. Nós temos sido provados e temos esperado no Senhor, como Abraão. Próximo tópico aqui, o profeta mostra e mostrou para nós no último culto. Então, além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém, à medida que esse movimento se torna a imagem erigida à besta, os santos terão ido no arrebatamento. Então, nós estamos chegando a essa conclusão, a esse final da era de Laodiceia. E agora, prosseguindo aqui na página 282, sobre a promessa aos seus: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Não precisamos comentar sobre o pensamento de que ele vem sem demora. Sabemos que ele vem porque estamos no fim dos últimos dias, não estamos? Mas ele continua dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É hora de nós guardarmos a palavra de Deus nos nossos corações, como Davi expressou: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. É em meio a um tempo de grande tribulação que Jesus vem. Na tradução de Goiânia, ele diz: é em meio a um tempo de grande agitação, de grande tribulação, que Jesus vem. E com sua vinda há uma ressurreição, e Jesus virá nos ares. Enquanto o mundo estiver envolvido com essas tribulações, agitações desse finalzinho de Laodiceia, Jesus virá nas nuvens buscar a sua igreja,
e acontecerá aquela grande ressurreição dos santos que dormiram em Cristo, e isso vai impulsionar uma fé de transformação para nós que estivermos vivos. Muitos sairão do pó e se levantarão com os que estão vivos, esperando por seu retorno. E a estes serão dadas coroas. Por quê? Porque são filhos de Deus. Eles são reis com Ele, estão reinando com Ele. É isso que a coroa significa, reinando e governando com o próprio grande rei. Essa é a promessa para todos os que sofrem com Ele aqui na terra, todos os que perseveraram pacientemente, sabendo que Deus, o justo juízo, os recompensaria. Aqueles que renunciaram tudo por Ele e entregaram tudo a Ele se assentarão em seu trono e compartilharão seu glorioso reino. Oh, temos uma palavra para todos nós neste tempo: guarda, persevera, não desista. Não desista dos céus, não deixe Satanás tomar sua coroa. Nós estamos nessa reta final, nós estamos já avistando essa fita de chegada, nós estamos para romper essa fita de chegada. Então é hora de guardarmos o que temos, é hora de nós perseverarmos até o fim e não desistir. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de retroceder, mas é hora de olharmos para cima, pois a redenção aproxima. Revistamo-nos de toda a armadura de Deus, nós falamos isso no último culto de oração, e usemos cada arma que Ele nos deu, usemos cada dom à nossa disposição e olhemos para frente com alegria, porque vamos ser coroados por aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que maravilha sabermos que nós estamos chegando ao final dessa batalha travada e que através dele nós somos mais do que vencedores. Ora, ele não está apenas dando coroas, mas ele diz que estes na noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Mas o que é o templo de Deus? Jesus falou de seu corpo como sendo o templo. Ele era o templo de Deus. E nós somos moradas, nós somos templo, nossos corpos, a Bíblia diz que nossos corpos é templo, é morada do Espírito Santo, por isso nós devemos zelar dos nossos corpos. Mas agora que somos seu corpo, a verdadeira igreja é o templo de Deus pelo Espírito Santo em nós. Agora ele vai fazer do vencedor uma coluna nesse templo. Mas o que é uma coluna? Uma coluna nesse templo, uma coluna é superestrutura. Graças a Deus que põe o vencedor junto com os apóstolos e profetas, porque diz em Efésios 2, 19 ao 22, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Sim, esse versículo 22 diz que somos juntamente edificados com eles. Tudo passou pela porta, que é Jesus. E é parte desse corpo ou templo. Agora, quando Deus põe um homem no templo como uma coluna e o faz parte daquele grupo de fundamento, o que ele está fazendo? Ele lhe está dando a revelação da palavra e de si mesmo, porque é isso exatamente o que os apóstolos e os profetas tiveram.
Mateus 16:17, ali está ele nessa palavra, ali ele permanece, ninguém pode tirá-lo. Pense sobre essa palavra, vencer. João faz a pergunta: quem é que vence? E a resposta vem imediatamente: aquele que crê que Jesus é o Cristo, é vencedor. Ele não diz que o vencedor é o que crê em um Jesus e em um Cristo, mas que crê que Jesus é o Cristo. Uma pessoa, não duas pessoas. Ele é aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E como ouvimos hoje na escola, sua vida mostra que você é cristão, porque você manifesta as obras de Cristo. Deus está falando acerca da noiva aqui. Você quer ver um outro quadro dela? Está lá em Apocalipse 7, versos 4 ao 17. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, e você é parte disso, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamando com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Ei, irmãos, eu creio que nós estaremos regozijando na presença do Senhor. Valerá a pena todo esforço que nós fazemos para romper cada barreira. Vale a pena lutar pelo céu, vale a pena viver aqui por Cristo, morrer com Cristo, ressuscitar então com Cristo. Para ressuscitar com Cristo é necessário viver com Cristo aqui na terra. Vivendo com Cristo, então, morre com Cristo, é ressuscitado com Cristo. Ou vivendo com Cristo é transformado. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos. Ei, aleluia! E dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Haverá uma adoração que não teve igual, que não tem igual naquele dia na presença do nosso Deus. Anjos, arcanjos, querubins, seres que foram transformados, haverá uma adoração, gozo, júbilo, alegria. Queira estar nisso, lute por isso. Aleluia, aleluia, amém. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de branco, quem são?
E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Mas a noiva já está lá há muito tempo, quando isso aqui estiver acontecendo. A noiva chega primeiro, ela não passa pela grande tribulação. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, ei glória, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Jesus veio, ele selou 144.000, ele tomou 12.000 de cada tribo. Mas há um outro grupo que não pertence a estes 144.000 que são vistos nos versículos 9 a 18. Quem são eles? Eles estão na noiva tomada dentre os gentios. Eles estão diante de seu trono de dia e de noite. Eles o servem no templo. Eles são o cuidado especial do Senhor. Eles são sua noiva. E a esposa serve o esposo, a noiva servirá o noivo. A noiva vai aonde quer que o noivo esteja. Ela nunca será deixada por ele. Ela nunca deixará seu lado. Ela compartilhará o trono com ele. Ela será coroada com sua glória e honra. Irmãos, que privilégio temos, não sermos simplesmente salvos, mas sermos eleitos, fazermos parte da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Que grandeza, que bênção, que graça, que privilégio que você tem. Isso vale mais do que 10.000 mundos. Não tem nada que possa ser comparado com ser parte da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E qual é o nome de Deus? Bem, ele era Deus conosco, Emanuel. Porém, esse não foi o nome dado a ele. Chamarás o seu nome Jesus. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitastes. Portanto, o nome de Deus é Jesus, porque esse é o nome em que ele veio. Ele é Senhor Jesus Cristo. E qual nome a mulher adota quando se casa com o homem? Ela adota o nome dele. Será o seu nome que é dado à noiva quando ele a toma para si. Por isso que no seu batismo foi invocado o nome do Senhor Jesus Cristo. O ministrante disse: eu, como servo do Senhor, como ministro, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebas o dom. Ah, que coisa boa! Apocalipse 21, versos 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E essa lágrima não será de tristeza, mas de alegria na presença de Deus, de gozo. É bom demais. Todos nós já choramos, eu creio, de alegria, mas isso aqui vai ser muito mais intenso. E Ele vai vir enxugar as nossas lágrimas. Que coisa maravilhosa! E não haverá mais pranto, nem clamor, não haverá súplica ali, não haverá orações. Não, vai cessar tudo isso, não haverá cirurgias, não haverá expectativas. Mas ali é eternidade, ali não haverá velhice, ali não haverá fim, não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá tristeza, não haverá pranto. Oh, irmãos, vamos olhar para isso um pouquinho, vamos meditar nisso um pouquinho. Quão maravilhoso! Todas as maravilhosas promessas de Deus cumpridas, eterno, gozo, sublime. O Cordeiro e sua esposa estabelecidos para sempre em todas as perfeições de Deus. Descrever isto? Quem é capaz de fazê-lo? Quando o profeta esteve ali, ele disse: nosso vocabulário é insuficiente, é pobre para falar dessas maravilhas. Ele disse: sublime, não poderia falar disso, descrever. Como também não há palavras para descrever o tormento, o inferno, a região dos perdidos. Não queira ir para esse lugar, não arrisque. Ele disse: ninguém poderia descrever. Pensar acerca disto, sonhar acerca disto, ler o que a palavra diz acerca disto. Sim, podemos fazer tudo isso e ainda assim podemos apenas saber uma parte infinitesimal disto, até que se torne realidade na primeira ressurreição. E escreverei sobre ele meu novo nome. Meu novo nome, quando tudo se tornar novo, então ele tomará sobre si um novo nome, e esse nome será também o nome da noiva. Que nome é esse? Ninguém se atreva a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito, dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. Mas você vai conhecer o seu novo nome. Mas sem dúvida ele deixará essa revelação para o dia em que ele desejar divulgar esse nome. É suficiente saber que será muito mais maravilhoso do que poderia chegar a imaginar. E Deus, ajuda nós, Senhor.
A admoestação final para a era. Estamos terminando. O profeta diz, Apocalipse 13, ele cita: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era termina com esta mesma advertência. É o constante apelo para que a igreja ouça a voz do Senhor. Nesta era o apelo é ainda mais insistente do que nas eras anteriores, porque nesta era a vinda do Senhor verdadeiramente se aproxima. E eu te pergunto, nós estamos já 2020, que horas são nesse relógio espiritual, amados? É hora de nós apegarmos a palavra, é hora de deixar todo o pecado e as coisas que têm tentado nos embaraçar, como Paulo disse, deixando tudo isso para trás e prossigamos para o alvo que é Cristo. Nesta era o apelo ainda é maior, porque a vinda se aproxima e ele está na sexta era. Talvez pudesse surgir a pergunta: se há outra era além dessa, por que a urgência? A resposta está nisto: a última era será uma era curta. O profeta está falando isso já pela terceira vez. Uma rápida obra de consumação. E não somente isso é assim, mas deve-se sempre lembrar que aos olhos de Deus o tempo é tão passageiro. Sim, 1000 anos são apenas um dia. E se ele vem dentro de algumas horas, do modo que ele vê o tempo, então seguramente ele deve nos advertir com toda urgência, e sua voz deve continuamente soar em nossos corações, para estarmos preparados para esta vinda. Oh, há tantas vozes no mundo, tantos problemas e necessidades clamando por atenção, porém nunca haverá uma voz tão importante, tão merecedora de atenção como a voz do Espírito. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o profeta nos adverte que quando Deus está trabalhando, ele diz que o inimigo também vai trabalhar fazendo tudo que está ao seu alcance para tirar o foco da obra de Deus, da voz do Espírito, da voz de Deus nesta hora em que estamos vivendo. Ele fala que nos dias do reavivamento galês, ele diz que nunca houve tantos demônios, tantas instituições para loucos, e Deus operando de uma forma tão poderosa. Satanás trabalhando para tentar tirar o foco da obra de Deus. E Deus está concluindo sua obra na vida dos seus filhos. Então não deixe Satanás tirar sua atenção desse processo de Deus que está nos aperfeiçoando, que está me aperfeiçoando, que está te aperfeiçoando. Nós estamos nesta hora de aperfeiçoamento, de conclusão, de arrebatamento. É hora de nós deixarmos todo o pecado, como já disse, tudo que tem tentado nos envolver, e olharmos para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Que nossa atenção nessa hora seja centralizada ao trono da graça, que o nosso ouvido seja dedicado para ouvir a voz do Espírito e aprontarmos para ouvirmos o som da trombeta que soará dentro em breve. Grandioso Pai Celestial, nós te agradecemos nesta hora, Senhor,
por poder ver estas verdades tão maravilhosas que foram reveladas a nós nesta era de conclusão, de tempo dos gentios, ó Pai, de plenitude. Ó Deus, sela no coração eleito a sua palavra, Pai, e que cada irmão possa estar em expectativas por sua vinda, dizendo lá na alma: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, aleluia, vem logo nos levar ao lar. Pai, que as bênçãos do Senhor possam ser com seus filhos, que tenhamos uma semana de vitória, que esses irmãos que estão aguardando passar por procedimentos médicos, que o anjo do Senhor possa preparar todo o processo e ungir as mãos dos médicos, ungir as enfermeiras, ungir o anestesista e limpar todo o ambiente por onde eles forem entrar, centros cirúrgicos, leitos, seja tudo, ó Pai, esterilizado e preparado para os seus filhos, e que o Senhor que começou a boa obra possa concluir, ó Pai, esses tratamentos que estamos aguardando do irmão Paulo, do irmão Rubens, do irmão Jarbas, ó Pai, do irmão Farias e de cada um dos seus filhos, ó Pai, que a mão do Senhor esteja com cada um deles, ó Pai, que as bênçãos do Senhor possam acompanhar a sua igreja até aquela hora do arrebatamento, da transformação dos nossos corpos. Te damos graça por esse dia tão abençoado, tão maravilhoso que tivemos. Sela as tuas bênçãos sobre nós, e que ao deitarmos, ao repousarmos, que o Senhor, através do teu Espírito, venha renovar nossas forças, venha renovar nossas energias, venha trazer paz aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Paz não é ausência de tempestades. Paz não é ausência de problemas, de lutas, mas paz significa a presença de Deus dentro dos nossos corações. Paz significa a presença de Deus nos nossos corações. E cremos que Ele está dentro de cada coração nesta hora. Nós vamos mandar o nosso abraço, nosso boa noite a todos esses irmãos que estiveram conectados através da internet. Deus abençoe vocês. Tivemos 26 conexões, 5 não identificadas. Deus abençoe vocês também que não identificaram. E em Alexânia, Goiás, nos acompanhou a irmã Nair e o irmão Elienay. Em Mogi das Cruzes, São Paulo, a irmã Ruth e a sua mãe Cleusa. Irmã Cleusa, Deus abençoe. E também a irmã Sara no Distrito Federal. A irmã Sara está rogando as orações em favor do seu papai, irmão Jarbas. Nós oramos no período de oração pelos enfermos, oramos agora no final. E como é de costume, nós vamos continuar orando, intercedendo e em espírito, súplicas, em especial hoje, amanhã, pelo irmão Jarbas e pelo irmão Rubens. Deus abençoe, irmã Sara, foi muito bom ter a irmã aí na conexão, que a graça do Senhor seja com a irmã.
Em Morrinhos nos acompanhou o irmão Cléris, irmã Doriane, sua família, irmão Ademir, irmã Kíria e suas filhas Gabriela e Giovana. Também o irmão Serafim, abraço companheiro, Deus te abençoe. Em Goiatuba nos acompanhou o irmão Davi, irmã Dorcas e suas filhas Lois e Laís. Também a irmã Maria das Graças, que é a mamãe da irmã Dorcas. Deus abençoe, irmã Maria, que a graça continue sobre vocês aí em Goiatuba, sobre vocês em Morrinhos e sobre vocês aí em demais localidades que já citei. Também nos acompanhou em Pires do Rio, irmão Paulo Lacerda, irmã Marilda, sua esposa, e a irmã Virgínia, sua filha. Deus abençoe vocês. Também em Urutaí, irmão Rubens, irmã Simone e sua filha Sharon e Cintique. Deus abençoe, irmã Sharon, Deus abençoe, irmã Cintique. E os netinhos aí, Estevão e Elise. Deus abençoe nossos irmãos em Orizona, irmã Edna Lourenço e seus filhos, Vitor, José Vitor, Nicole, Heitor. E aqui em Caldas Novas, irmão Valdinar e irmã Linda, também seus filhos Jonas e Júlia, irmão Valdo, irmã Mara, irmã Celestina e suas filhas Ana Gabriela e Valentina. Também o irmão Lauro, suas filhas Laura e Rebeca, e o irmão José Moreira e a irmã Fátima, irmã Ivani, irmão Adão e a irmã Terezinha, irmão Valdemir e a irmã Wanda. Também o irmão Divino e a irmã Débora e suas filhas Soraya e Solara, irmão Gilberto e irmã Solange, seu filho irmão Marco Antônio e a irmã Cleide Helena e a irmã Maria Jerônima aí na fazenda. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus continue com suas mãos de graça sobre todos nós. E nós vamos nos despedindo, retornaremos aqui na terça-feira com mais um culto de oração, se Deus quiser, às 19 horas. Fica cantando o irmão Eduardo Alves, meu sobrinho, lá de Senador Canedo. Ele canta para nós o hino Um Amigo, letra e música de autoria dele. Que o Senhor Jesus abençoe todos nós. Até terça-feira, se Deus quiser. Que a graça de nosso Deus seja com todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Abraço fraternal e até terça. Eu vim pelo caminho onde encontrei muitas pedras e espinhos. Também encontrei neste caminho um amigo que me ajudasse quando eu caía, um amigo que me estendeste a mão, um amigo que me dava direção, um amigo que sempre comigo está, um amigo que me levará para o lar. Jesus te convida a trilhar por este caminho. Com ele é seguro, tudo é belo, é sublime. Confia só nele, o seu caminhar, e verás que seu amigo ele será, o amigo
estender a mão, um amigo que te mostrará a direção.